Graças e paz, igreja, amém? Deus é bom. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra hoje, que o Senhor colocou no meu coração. E é uma palavra que Ele tratou primeiro comigo. Entende? Foi algo que eu acredito que Ele colocou no meu coração e a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Eu creio que eu pensei até em mudar a palavra, mas se o Senhor pediu para mim trazer essa, vai ser essa. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre conversão. Conversão para nós significa mudança de rota, mudança de direção. Você está no trânsito, você vai para outro lado, você vai fazer uma conversão. Mas para nós cristãos, creio eu que a conversão quer dizer muito mais. Para nós cristãos, a conversão, ela vai exigir mudanças de hábito, vai exigir renúncias, ela vai exigir mudança. E no início da nossa conversão, nós vamos para os cultos. Chegamos aqui no culto, talvez não gravamos nenhum versículo que foi falado e vamos embora. Só que aí quando a gente sai daquela porta, voltamos a fazer tudo de novo. Tudo que fazíamos antes da conversão. Então que nessa noite o Senhor nos traga a clareza do que Ele tem para nós. Que nessa noite venhamos ter a certeza de onde estávamos e para onde queremos ir. Amém? Lá em Mateus 13, 20, 21, a palavra do Senhor, ela diz assim: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Feche seus olhos. Pai, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra.
Que nessa noite o Senhor venha me usar, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Que da minha boca saia apenas palavras que venham do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Senhor transforme corações, o Senhor transforme caráter. Em nome de Jesus, se revele a nós, ó Pai. É o que te pedimos desde já, em nome de Jesus. Queridos, a nossa conversão, ela acontece, geralmente ela acontece em momentos de dificuldades, momentos de provações, onde a única saída é buscar ao Senhor. Ela acontece por conta da emoção. A emoção nos leva a tomar essa decisão. E está tudo certo. Está tudo certo. Só que essa emoção, ela não pode nos conduzir durante a nossa caminhada. Essa emoção, ela pode me fazer chorar. Mas um choro sem arrependimento, ele não passa de remorso. Essa emoção, ela precisa ser transformada, ela precisa criar raiz. Lá em Lucas 8, 43. Diz assim: uma mulher no meio do povo sofria 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda de seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse: Mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. E Jesus, no entanto, disse: alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então Jesus disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Sabe, meu irmão, diante de tudo que está acontecendo hoje, todas as tragédias, todos os sinais, porque tudo que está acontecendo agora está na Bíblia. Nós não temos mais tempo para uma vida em Cristo superficial.
Senhor Ele tem nos apertado, dia após dia, mas a escolha que fizemos, ela precisa criar raiz. Não tem como eu viver uma vida em Cristo e continuar com os mesmos hábitos, continuar fazendo tudo aquilo que eu fazia. Sabe, meu irmão, eu creio que o Senhor Ele tem algo para cada um de nós. Quando eu falo de mudança de rota, é porque eu precisei fazer essa mudança. Eu precisei tomar outra direção. Sabe, eu não poderia mais viver de uma forma onde meu filho e a minha esposa chegassem da igreja e eu chegasse só no outro dia em casa. Eu não poderia continuar chegando em casa de manhã e o meu filho e a minha esposa acordando. E por esse motivo eu digo que o Senhor tratou primeiro comigo. Querido, o Senhor fez grandes coisas na minha vida. E da mesma forma que Ele fez na minha vida, eu creio que Ele vai fazer na sua, essa noite. Da outra vez que eu vim ministrar, eu bem disse que se o Senhor colocasse no meu coração para que eu ministrasse sobre restauração 1000 vezes, as 1000 vezes eu traria restauração como tema da minha ministração. Porque eu não tenho vergonha de falar. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu peço para Deus todo dia, para que Ele me lembre de onde que Ele me tirou. Sabe, isso não para que eu me sinta acusado, mas para que eu veja aonde Ele me colocou hoje. Sabe, eu precisei renunciar amigos que diziam ser amigos, até festas em família, para viver tudo que eu estou vivendo hoje. Essas pessoas que se diziam meus amigos, quando eu me converti, eu até tentei entrar em contato, mas nenhum deles me atenderam. E está tudo certo. Está tudo certo, porque nas minhas orações eu pedia para Deus: Senhor, tire da minha vida tudo que me afasta de Ti. E assim o Senhor fez. Sabe, querido, a decisão que eu tomei, ela pode ter sido gerada através da emoção, através de um momento difícil que eu quase perdi a minha esposa e meu filho.
ela pode ter sido gerada através da emoção. Mas a decisão de permanecer, de tomar uma nova direção para a minha vida, ela teve que permanecer, com muito choro, porque dói, querido. Dói você abandonar vícios, você abandonar hábitos que de fato são bons. É o que nos completava. Entende? Só que era ali que eu estava me afundando cada vez mais. E foi quando o pastor foi em casa e eu falei, eu quero mudar. Eu não quero permanecer aqui. Eu quero ter a minha família. Quero viver com a minha família. E a partir daquele momento, o Senhor fez grandes coisas. A minha vida fluiu em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas. Entende? Foi quando eu resolvi colocar o Senhor no centro de todas as minhas decisões, de todas as minhas escolhas. E entenda algo, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, o Senhor, não. O que eu estou dizendo é sobre a decisão de não permanecer na emoção, porque eu queria viver algo extraordinário em Cristo. Amém? Eu não sei nem porque eu estou falando isso, que não tem nada a ver, mas glória a Deus. Amém, queridos? Nós precisamos tomar uma posição. Não podemos viver da mesma forma. E para que venhamos ter uma fé sólida, uma conversão convicta, nós precisamos nos aprofundar. Não existe conversão sem apenas vindo para o culto. Não existe uma vida com Deus, uma intimidade com Cristo, apenas escutando os louvores, indo para o trabalho. O Senhor nos chama para uma vida de intimidade, uma vida profunda. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 7:24. A palavra do Senhor diz assim: quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme.
Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações, os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Sabe, meu irmão, a palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela é muito clara. Como o pastor bem disse, aquele que está limpo, que se limpe mais. Não tem como você viver agradando outros deuses. Não tem como nós falarmos que vivemos para Cristo saindo para fora dessas portas, pegando o carro e no trânsito xingando os outros, ou no trabalho, vivendo de uma forma normal, uma forma mundana. Sabe, querido, eu quero desfrutar de tudo isso que o Senhor tem nos prometido. Quero viver o sobrenatural. E eu sei que isso vai me custar. Mas nada se compara com a glória que há de vir. Eu creio que se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque Ele tem algo preparado para você. O Senhor, Ele tem te chamado para uma comunhão, para uma vida de intimidade. O Senhor, Ele nos chama a todo momento. Ele nos corrige. Sabe, certo dia eu estava trabalhando com meu pai. E aí encontrei um rapaz que há muito tempo eu não via ele. E aí eu falei algo que de imediato o Senhor me corrigiu. Sabe, querido, quando decidimos viver uma vida sólida, as coisas velhas precisam morrer. Elas precisam ficar lá atrás. Porque para estarmos aqui hoje, para vivermos, Cristo precisou morrer. Sabe, meu irmão, tudo isso fazia parte do propósito. Então que nessa noite você entenda que o Senhor tem te chamado para viver algo sobrenatural. Só que precisa ter mudança.
Precisa haver renúncia. Precisa ter choro. E que esse choro não seja só por emoção. Que esse choro ele gere frutos. Sabe, quando eu disse que eu queria viver grandes coisas no Senhor, desde a minha conversão, eu tenho orado a Deus para que Ele transformasse a minha vida, a minha família, assim como Ele transformou a minha vida. Sabe, que as pessoas mais próximas Ele trouxesse para perto dEle também. E nas mesas de homens eu tenho compartilhado isso. Eu tenho visto o mover de Deus. No domingo, a minha irmã veio e ela se reconciliou com Deus. Meu Deus. Entende? Então eu acredito que isso é só o começo. Isso é só o começo do que o Senhor tem para mim e para você. Lá em Lucas 9, nove 23. O Senhor volta a dizer que não tem como você viver da mesma forma. Não tem como você agradar a Deus sem mudança. A palavra do Senhor diz assim: disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Nós precisamos nos manter de pé. Nós precisamos buscar uma vida de comunhão com o Pai. Lá em Atos 2:42. A palavra do Senhor ela nos ensina. Ela nos ensina como ter uma vida próspera em Cristo. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração.
nós vemos que a oração ela não anda sozinha. A oração ela precisa estar junto com a palavra, com os ensinamentos de Deus. Nós temos vivido dias em que pedimos algo para Deus e sem nem ter intimidade com Ele. Nós temos vivido dias que acordamos, vamos ao trabalho, voltamos e dormimos. Isso para mim não passa de uma conversão emocional, onde eu vou atrás de Deus somente quando eu preciso. Quando eu preciso de uma cura, de um emprego, aí eu busco. Aí eu venho para a igreja. Sabe, meu irmão, nós não podemos aceitar que o Evangelho se baseie nisso. Nós não podemos aceitar viver uma vida superficial. O Senhor tem muito mais do que isso. O Senhor tem muito mais do que imaginamos. Mas nós precisamos de intimidade para viver tudo isso. Lá em 2 Coríntios, Segunda Coríntios 5, 17. A palavra do Senhor diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. De fato, nós precisamos viver a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer com que essa palavra crie raiz em nosso coração. Nós precisamos dedicar tempo. Nós precisamos nos entregar.
cada dia mais. Porque para vivermos tudo o que pedimos, essa entrega ela não é compatível, não é suficiente. Amém? A nossa conversão ela não pode ser baseada na emoção. A nossa conversão ela precisa ser sólida. Sabe, sem percebermos, nós vamos nos afastando de Deus. E isso nós não percebemos. E quando vamos ver, já não conseguimos mais orar. Quando vamos perceber, já não conseguimos mais ler a palavra. Aí um dia de chuva desse já é o suficiente para não virmos ao culto. Então que haja mudança. Que haja mudança de rota. Que haja transformação. Amém? Nós não podemos viver experiências rasas. Não podemos aceitar. Deus nos chama para uma vida de profundidade. Uma vida com raízes. Uma vida que gere frutos. Eu vou deixar uma pergunta para você nessa noite. O quanto de Deus as pessoas veem em você? O quanto de Deus você transmite para as pessoas que estão ao seu redor? É tempo de mudança, meu irmão. É tempo de comunhão. Não podemos mais viver dessa forma. Nós não podemos ver pessoas se perdendo e termos vergonha de falar do Evangelho. Nós não podemos deixar essas pessoas morrerem e ficarmos calados, com medo do que temos para transmitir para elas. O quanto de Deus as pessoas veem em você?
se tirassem isso daqui, ó, de você hoje, o quanto dessa palavra estaria dentro de você? Meu irmão, o Senhor quer nos levar em lugares profundos. O Senhor quer nos usar de forma grandiosa. Mas nós precisamos estar alinhados. Nós precisamos ter um coração igual ao dele. Nós precisamos ter comunhão com o Pai. Então que nessa noite você busque essa intimidade. Que nessa noite você anseie por mais de Deus. Amém?